Bom dia a todos. Em nome dos jornalistas do Grupo Estado, do Jornal Estado de São Paulo, do Jornal da Tarde, do estadão.com.br, seus portais, especialmente do portal de política, da Rádio Eldorado, da Agência, gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui, especialmente de três importantes figuras do cenário político brasileiro que concorrem nas próximas eleições ao cargo de vice-presidente da República. O Grupo Estado, que tem tido uma cobertura, tem procurado fazer uma cobertura inovadora, ativa, completa, com um olhar diferenciado, inteligente, especialmente multimídia, usando aí das possibilidades tecnológicas possíveis hoje com a tecnologia, quer, com isso, contribuir ainda mais para a escolha consciente, para o aprimoramento da democracia e para a qualidade do processo eleitoral tão importante quanto as eleições que se aproximam. Então, em nome de nós todos, queria novamente agradecer a presença, que tenhamos uma excelente conversa política e que vocês possam trazer para os leitores, internautas e ouvintes do Grupo Estado o que pensam sobre o país, sobre a sociedade, sobre a democracia brasileira. De novo, muito obrigado. Passar a palavra ao Roberto Godoy, jornalista do Grupo Estado, que irá mediar esse encontro de hoje e que tenhamos um bom debate. Muito obrigado. Bom dia a todos. Debates Estadão recebe hoje os três candidatos à vice-presidência que acompanham os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto. Estão conosco o deputado federal pelo PMDB, Michel Temer, candidato a vice na chapa encabeçada por Dilma Rousseff, do PT. O deputado federal pelo DEM, Índio da Costa, candidato a vice na chapa encabeçada por José Serra, do PSDB. E o empresário Guilherme Leal, do PV, candidato a vice na chapa encabeçada por Marina Silva, também do PV. O Grupo Estado agradece a todos pela presença. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Estadão. Os melhores momentos da discussão serão publicados na edição de amanhã, quarta-feira, em São Paulo. Cerca de 300 veículos do Brasil e do exterior, impressos e eletrônicos, terão acesso ao conteúdo do debate por meio dos serviços da Agência Estado. Solicito que os telefones celulares sejam desligados e assim permaneçam até o final desse encontro. Enfatizo também que manifestações da plateia não serão admitidas. Os candidatos a vice-presidente da República responderão a perguntas formuladas por jornalistas do Grupo Estado e por internautas. A mesma pergunta será dirigida aos três postulantes e respondida mediante ordem estabelecida em sorteio. O tempo para cada uma das respostas é de 3 minutos. Pelo mesmo critério, cada um dos debatedores terá 5 minutos para a exposição inicial, destinada a esclarecer, e aí eu me permito uma sugestão, que também é aqui uma solicitação, uma das mais frequentes entre as muitas perguntas que chegaram dos internautas. Eu até vou fazer a pergunta que eu solicito que os senhores compreendam como uma sugestão, do José Luiz Martim, que pergunta o seguinte: aqui no Brasil, criou-se uma mania de menosprezo ao cargo ou à posição de vice. Dizem que o vice é meramente decorativo. Até no esporte a liderança não tem valor. A vice-liderança não tem valor. Gostaria de saber o que um vice-presidente pode fazer para ajudar o Brasil em um regime altamente presidencialista. Ao final, os candidatos Temer, Índio e Leal terão 5 minutos para as considerações finais. Com a palavra, pelo mesmo critério, o candidato Índio da Costa. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Michel Temer, Guilherme Leal. Eu acho que esse tipo de iniciativa deve ser replicada. Depois do convite do Estadão, a gripe passou, mas a tosse continua. Depois do convite do Estadão, eu recebi outros vários convites. E aceitei todos. E vou aceitar todos, porque campanha eleitoral é basicamente um debate de ideias, né? Quem tem que proposta para o país, em que área, e a população tem que ter acesso a essas informações para tomar as suas decisões. Bem,
Eu estou no meu 4º mandato, acho importante me apresentar. Fui secretário de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro durante 5 anos, presidi o Fórum Nacional dos Secretários de Administração das Capitais, por conta do modelo adotado na Prefeitura do Rio. Foi um modelo que inspirou muitas capitais do Brasil, de todos os partidos, porque não se tratava de uma questão partidária, se tratava de uma questão técnica. A economia gerada anual na Prefeitura do Rio de Janeiro foi muito alta, percentualmente o resultado foi muito bom. O nível médio, o prazo médio de processos, que era de 14 meses, passou a ser de 4 meses. Uma pessoa demandar alguma coisa da secretaria e ter a resposta. Não é à toa que a minha relação com os servidores públicos é uma relação próxima. Eu compreendo a necessidade do servidor estar motivado para ele poder prestar um bom serviço, porque nem o prefeito, nem o governador e nem o presidente operam na ponta, mas eles que são escolhidos pela sociedade para serem os nossos gestores. Na Câmara de Deputados, tive uma atuação combativa na oposição, na CPMI dos cartões corporativos, onde, naquela época, não imaginava ser candidato a vice-presidente da República, e muito menos que a Dilma seria também candidata a presidente. Na CPMI, tem lá um relatório com um pedido de indiciamento de uma série de pessoas, e quem encabeça a lista é a Dilma, por mau uso do cartão corporativo. Esse período da Câmara foi um período muito importante, onde eu pude ter a oportunidade, e aí com um apoio importante e decisivo do Michel Temer, na posição dele de presidente, de diversos líderes da Câmara, de aprovar um projeto que é um primeiro passo para a reforma política no país, que é o Ficha Limpa. Eu fui até o Senado Federal, articular com os senadores e trabalhar com os senadores, não só a minha função na Câmara, por essa oportunidade que me foi dada de ter sido relator, mas também depois fui ao Senado para que fosse aprovado no Senado em tempo recorde. O projeto do Ficha Limpa, quando chegou no Senado, no mesmo dia em que houve a votação na CCJ, onde eu tive presente acompanhando, foi também depois votado no plenário. Portanto, foi um tempo recorde e por conta desse período, desse tempo, é que o Ficha Limpa passou a valer para essas eleições. Rendo aqui as minhas homenagens ao deputado Paulo Bornhausen, que nos ajudou em todo o processo na Câmara desde o começo, foi quem foi ao Michel pedir para que eu fosse solicitar que eu fosse o relator. Eu queria muito ser o relator do Ficha Limpa, até porque, sinceramente, Godoy, eu já estava muito cansado de fazer política, tendo que sentar do lado de pessoas que eu não sabia muito bem por que razão que estava sentado ali na Câmara de Deputados. Muitos que voltariam ou que iriam para a Câmara para se protegerem através da imunidade parlamentar, ou desistiram por conta do Ficha Limpa, perceberam que não dariam para entrar, pessoas que entrariam no momento, ou então pessoas que lá já estavam, que não resolveram, até desistiram de se candidatar. Tive uma conversa, inclusive, com um dos coordenadores da campanha da Dilma, que é meu amigo, o deputado José Eduardo Cardoso, sobre o assunto em dezembro. Dizia para ele, olha, eu não quero voltar para cá se continuar dessa maneira. E ele dizia, Índio, mas talvez mais um mandato seja importante. E eu coloquei na minha cabeça, ou aprovo Ficha Limpa e melhora a situação da política brasileira, ou é melhor não me candidatar. E coloquei todas as minhas esperanças ali e trabalhei intensamente. O Ficha Limpa chegou no semestre passado, chegou em 2009, na Câmara de Deputados, e quando eu assumi a relatoria, no finalzinho de fevereiro, começo de março, em 3 meses estava aprovado entre Câmara de Deputados e Senado. Então, apesar de todas as críticas da imprensa, que são sempre muito bem-vindas, mas foi um tempo recorde de aprovação entre o início do trabalho e a conclusão do trabalho na Câmara de Deputados. Bem, eu tenho muita honra e me sinto muito orgulhoso de estar na chapa do presidente Serra. Por uma razão simples. O Serra é o homem público mais preparado desse país.